Se você gosta de histórias misteriosas e proféticas como essa, então fique comigo agora, porque o que você vai ouvir a seguir começa como uma antiga lenda, mas se transforma em algo que abalou até mesmo pessoas que passaram a vida inteira estudando história, arqueologia e lugares sagrados. E antes de começarmos, no final, me diga o que você acha: coincidência, engano ou um sinal? Porque esta história gira em torno de um único portão em Jerusalém, um portão que está fechado há séculos e sobre o qual 3 religiões do mundo acreditam que não permanecerá fechado para sempre. Segundo a tradição judaica, o Messias entrará em Jerusalém exatamente por esse portão. É o único portão oriental do Monte do Templo e está trancado e selado há quase 1000 anos. Ninguém pode entrar no Monte do Templo por ali. Mas há apenas 3 dias, uma câmera de segurança em Jerusalém registrou algo no portão oriental que, de acordo com tudo o que sabemos sobre pedra, paredes e o mundo físico, simplesmente não deveria ser possível. Justamente naquele portão do qual judeus, cristãos e muçulmanos acreditam, cada um à sua maneira, que deve permanecer fechado até o tempo da redenção. As imagens já foram analisadas por arqueólogos, por uma sismóloga da Universidade de Tel Aviv e até por 2 serviços de inteligência. Nenhum deles conseguiu fornecer uma explicação comum, porque a pedra se move. E quando observaram mais de perto, descobriram algo que, ao que parece, alguns prefeririam manter em segredo. Um outro portão sob o portão visível. E é exatamente aí que esta história começa. Não com o vídeo em si, mas com o que esse vídeo possivelmente mostra. No ano de 1969, o arqueólogo James Fleming fotografava o portão oriental quando o solo encharcado pela chuva sob seus pés cedeu repentinamente. Sem aviso, ele caiu cerca de 2,5 metros na escuridão, quando estava lá embaixo, deitado na lama e iluminando com sua lanterna para cima, viu algo que não deveria estar ali. Diretamente sob o portão selado, havia outro portão, mais antigo, oculto, enterrado sob a entrada visível. Pense por um momento no que isso significa. Um portão sob um portão. 2 entradas, uma sobre a outra. Uma parece estar ligada a uma entrada anterior, a um rei montado em um jumento, acompanhado por pessoas que celebravam com ramos de palmeira. A outra parece ainda estar esperando seu momento. A descoberta de Fleming foi ainda mais longe. As pedras do portão inferior foram datadas exatamente da época associada a certas tradições sobre essa primeira grande entrada. Isso significaria que o portão que vemos hoje selado não é o original, seria o segundo portão, o portão para uma segunda entrada. É isso que torna tudo tão sensível, porque, na tradição judaica, disse que o Messias entrará em Jerusalém por esse portão. E se governantes estrangeiros o selaram, então, acreditam alguns, eles não apenas bloquearam um caminho de pedra, mas atrasaram um evento de importância mundial. Ainda mais impressionante é que a localização do portão oculto coincide de forma notável com mapas antigos da área do templo. Mapas baseados na visão do profeta Ezequiel, na qual a glória de Deus deixa o templo em direção ao leste e um dia retorna pela mesma direção. Essa ligação entre passado e presente é crucial, porque agora não existem apenas textos antigos ou descobertas arqueológicas. Agora existem imagens, e são exatamente essas imagens que mudaram tudo. Sarah Chen trabalha há 15 anos como guia turística no Monte do Templo. Ela conhece cada muro, cada pedra, cada irregularidade daquele lugar. Há 3 dias, guiava um grupo nas primeiras horas da manhã, quando, no meio de uma frase, parou abruptamente. Virou-se, caminhou até o muro e colocou a mão aberta sobre a pedra. Mais tarde disse: "Eu toquei essa parede milhares de vezes. Mas naquela manhã havia algo diferente. A pedra estava quente, não por fora, não pelo sol, que ainda nem havia alcançado aquela parte do muro. O calor vinha de dentro, e mais do que isso, parecia um pulso. Ela não foi a única. Na mesma semana, 17 pessoas relataram de forma independente exatamente a mesma experiência. Guardas de segurança, de repente, se recusaram a patrulhar perto do portão à noite, e algo ainda mais estranho chamou a atenção dos moradores. Até mesmo os gatos de rua de Jerusalém, que normalmente estão em toda parte, passaram a evitar aquele local. Algo parecia se mover dentro dessas pedras. Então, há 3 dias,
dias, uma câmera registrou tudo para entender por que essas imagens causaram tanta atenção e por que autoridades religiosas de 3 diferentes crenças estão agora discutindo o assunto a portas fechadas. É preciso compreender o que esse portão realmente representa. Não é apenas uma entrada em um muro antigo. Ele está localizado em uma linha exata, uma espécie de eixo geográfico que vai do Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cedron, passa diretamente pelo portão oriental e segue até o local onde um dia esteve o Santo dos Santos. Essa linha não existe por acaso. Ela está profundamente enraizada em textos religiosos. O profeta Ezequiel descreve como a glória de Deus deixou o templo, por esse portão, por esse caminho, subindo até o Monte das Oliveiras. Foi uma imagem de retirada, de perda, mas a mesma visão também fala de um retorno, de uma vinda do leste, pelo mesmo portão, pelo mesmo caminho. E há uma frase ali que gera debates há séculos. Esse portão deve permanecer fechado porque o próprio Deus passou por ele. Não teria sido uma decisão humana, mas uma ordem divina que o selou. Mas, se isso é verdade, surge uma pergunta. Por que o sultão otomano Suleiman, o Magnífico, mandou murar exatamente esse portão no ano de 1541? A resposta parece estar no medo das profecias. Textos judaicos diziam que o Messias viria por esse portão. Textos cristãos sugeriam que Jesus poderia retornar por essa entrada. Então Suleiman não apenas fechou o portão, ele também mandou construir um cemitério em frente a ele. Um ato deliberado. Porque, segundo a lei judaica, um sacerdote se tornaria ritualmente impuro ao atravessar um cemitério. Aos olhos do sultão, era um plano perfeito. Mesmo que o portão se abrisse, o Messias não poderia passar por ali. Mas é exatamente aqui que a história se torna ainda mais estranha. Mas é exatamente aqui que a história toma um rumo incomum, porque alguns historiadores apontam que pouco tempo depois de o portão ter sido selado, acontecimentos começaram a ocorrer que não são tão fáceis de explicar. Dentro de um ano, Suleiman perdeu seu filho favorito em circunstâncias pouco claras. Seu conselheiro mais próximo foi executado, e a expansão de seu império chegou a um ponto de estagnação. Foi coincidência? Ou será que as pessoas, olhando para trás, interpretam os acontecimentos de forma que eles passem a se encaixar em um quadro maior? O fato é o seguinte: ao fechar o portão, Suleiman pode ter acabado cumprindo exatamente aquilo que a antiga profecia dizia, que esse portão permaneceria fechado, e desde então ninguém mais ousou abri-lo. No ano de 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, soldados israelenses assumiram o controle do Monte do Templo, pela primeira vez em quase 2000 anos. Alguns queriam explodir o portão oriental, mas o rabino militar Shlomo Goren os impediu. Disse que ele declarou: somente o Messias pode abrir esse portão. Qualquer outro sofrerá as consequências. Então ele permaneceu fechado. Mas, e se houver mais escondido por trás dessas pedras do que se imaginava até agora? É exatamente nesse ponto que a história dá uma guinada que faz até observadores experientes pararem para pensar. Porque aquilo que a câmera realmente registrou não se encaixa com facilidade em nenhuma categoria conhecida. O fotógrafo que estava ali naquela manhã não esperava nada fora do comum. Ele queria apenas registrar o nascer do sol sobre Jerusalém, uma cena fotografada incontáveis vezes. Montou seu equipamento, verificou o foco e iniciou a gravação. O que aconteceu em seguida só foi percebido depois, quando o material foi analisado quadro por quadro. Em 17 imagens consecutivas, é possível ver uma forma dentro do portão selado. Não à frente dele, não atrás. Dentro da pedra maciça. No começo, quase imperceptível, como uma sombra. Mas, a cada nova imagem, a figura se torna mais nítida, mais densa, mais palpável. Uma silhueta humana, levemente translúcida, mas claramente tridimensional. Na última imagem, já é possível perceber traços de um rosto. O mais impressionante não é apenas a aparição em si, mas também aquilo que ela não parece ser. Depois disso, a câmera foi examinada por técnicos do fabricante. Não havia sinal de falha, nem dupla exposição, nem distorção óptica. Os dados correspondiam exatamente ao que havia sido gravado.
É claro que isso não significa automaticamente que se trata de algo sobrenatural, mas significa que, até agora, não existe uma explicação técnica simples. Essas imagens levaram a novas investigações. Câmeras de segurança ao redor foram analisadas, noite após noite, ângulo por ângulo. E então surgiu um padrão que levantou ainda mais perguntas. Várias câmeras mostravam, em momentos diferentes, aparições semelhantes, figuras vagas, com aparência humana, que pareciam atravessar estruturas sólidas. Eram maiores do que uma pessoa comum e se moviam de forma lenta, deliberada, quase como se soubessem exatamente para onde estavam indo. A olho nu, ninguém as via, apenas nas gravações. Quando o material foi estudado com mais cuidado, percebeu-se que essas formas interagiam com a luz, projetavam sombras fracas, alteravam minimamente a luminosidade ao redor. Isso sugeriria mais um efeito físico real do que um simples erro de imagem. Ainda assim, continua sem explicação o que poderia estar causando tudo isso. Outra coisa chama a atenção: a direção do movimento. As figuras pareciam sempre se orientar em direção ao portão oriental, como se estivessem se reunindo ali. Para descartar possíveis causas naturais, uma sismóloga foi chamada, a doutora Rebecca Harrison, da Universidade de Tel Aviv. Sua tarefa era examinar o solo e a região em busca de atividades microsísmicas. A princípio, ela partiu das hipóteses usuais: pequenas vibrações provocadas pelo trânsito, por obras ou por tensões geológicas. Mas as medições revelaram algo inesperado. De fato, havia vibrações, muito fracas, mas mensuráveis, e acima de tudo, regulares. Não caóticas como em processos naturais, mas rítmicas, como se um padrão uniforme estivesse se repetindo. A frequência estava em torno de 72 pulsações por minuto. Isso corresponde aproximadamente ao pulso em repouso de um ser humano. Correspondências assim podem naturalmente ser apenas coincidência, mas, combinadas com todas as outras observações, pareceram no mínimo incomuns para muitos dos envolvidos. Nos meses anteriores, esse sinal quase não era perceptível. Depois, tornou-se mais forte. Primeiro, apenas nos instrumentos. Mais tarde, segundo alguns relatos, também como uma leve vibração que algumas pessoas afirmavam sentir ao permanecer próximas ao portão. Nos últimos dias, dizem que até pequenas correntes metálicas penduradas perto do muro teriam começado a se mover, sem vento, sem qualquer influência externa visível. Tudo isso são observações isoladas. Cada uma delas, separadamente, talvez pudesse ter uma explicação inofensiva, mas, juntas, formam um quadro que inevitavelmente levanta perguntas. E é exatamente aqui que entra outra parte da história. Uma parte que remonta muito mais ao passado, porque muito antes de existirem câmeras, sensores ou instrumentos modernos de medição, já havia relatos de pessoas que afirmavam ter percebido algo incomum exatamente naquele lugar. Um desses relatos reapareceu recentemente, uma carta datada do ano de 1244, escrita por um templário chamado Geoffrey de Montfort. O documento teria permanecido em arquivos durante séculos e só mais recentemente passou a receber atenção renovada. Nele, Geoffrey descreve uma observação noturna no portão oriental. Conta que encostou o ouvido na pedra fechada e ouviu sons vindos de dentro do muro. Fala de ruídos que lhe pareceram harmônicos e ordenados, quase como um canto. E por fim, escreve que ouviu uma única voz, como se falasse diretamente com ele. Tomar esse tipo de relato ao pé da letra, ou vê-lo como expressão de imaginação religiosa, é algo que permanece em aberto. Mas um detalhe desse texto é citado com especial frequência. Geoffrey começou a contar as pedras do portão. No total, chegou a 889 pedras. Depois, registrou o número de rachaduras visíveis, 847. A partir disso, tirou uma conclusão simbólica. Cada pedra, acreditava ele, representava um determinado período de tempo, e cada rachadura
marcaria um avanço dentro de um processo maior. Segundo sua contagem, naquela época restavam 42 pedras sem rachaduras visíveis. Exames modernos realmente confirmaram que o número de pedras está mais ou menos nessa ordem de grandeza. Também existem rachaduras, o que não é nada incomum em construções antigas. O que chama a atenção de alguns observadores, porém, é que o número de rachaduras teria aumentado ao longo dos séculos. Hoje, segundo relatórios atribuídos a alguns engenheiros, esse número estaria em torno de 887. Isso significaria que restariam apenas poucas pedras, sem sinais, aparentes de fissura. Mas aqui é preciso ter cautela. Rachaduras em muros antigos surgem por razões completamente naturais. Diferença de temperatura, desgaste do material, umidade, pressão estrutural. O fato de elas aumentarem com o tempo não é, em si, nada extraordinário. O que atrai a atenção de certos observadores é a suposta aceleração desse processo. Segundo alguns relatos, entre o surgimento de rachaduras anteriores, teriam se passado décadas. Em tempos mais recentes, esses intervalos pareceriam mais curtos. No entanto, afirmações assim são difíceis de provar de forma clara, porque faltam dados históricos de comparação realmente precisos. Mesmo assim, há quem conecte essa ideia a interpretações simbólicas. Na numerologia hebraica, certos números recebem significados específicos. A cifra 889, por exemplo, às vezes é associada a conceitos ligados à abertura ou à passagem. Se isso é coincidência ou interpretação deliberada, depende, mais uma vez, da perspectiva de cada um. Ao mesmo tempo, tecnologias modernas foram usadas para examinar a estrutura por trás do portão. Radar de penetração no solo sugeriria a presença de cavidades atrás do muro visível. Isso também não seria estranho em uma cidade como Jerusalém, onde múltiplas camadas de construção se sobrepõem ao longo dos séculos. O formato exato dessas cavidades, no entanto, continua desconhecido, já que escavações naquele local são politicamente e religiosamente extremamente sensíveis. Outro ponto que chamou atenção nos últimos meses envolve o cemitério diante do portão. Medições teriam mostrado que algumas áreas cederam levemente. Alterações assim podem ter várias causas: compactação do solo, cavidades subterrâneas, mudanças na umidade do terreno. Ainda assim, alguns observadores enxergam nisso algo maior. Eles afirmam que essas depressões do solo seguiriam uma linha que apontaria diretamente para o portão. Se essa percepção é realmente sustentada por dados ou se resulta de uma leitura seletiva, isso ainda não está claro. Algo parecido acontece com relatos sobre mudanças no Monte das Oliveiras. Ali, de fato, foi identificada uma fissura no terreno que se estende por vários metros. Especialistas a explicam por erosão natural, movimentação de água ou influência de construções. Mas também nesse caso, existem vozes que veem um significado mais profundo. É nesse ponto que fica evidente como percepção e interpretação podem tomar rumos completamente diferentes. As mesmas observações podem ser explicadas como processos físicos normais, ou vistas como indícios de algo muito maior. E essa tensão atravessa toda a história. E é exatamente neste ponto que o foco da história muda mais uma vez, afastando-se de pedras, muros e rachaduras, e se voltando para algo ainda mais difícil de compreender: relatos de mudanças no próprio ser humano. Cerca de 3 meses atrás, conta-se que uma médica em Tel Aviv, a doutora Miriam Levinson, estava trabalhando com doenças genéticas quando um caso foi levado à sua clínica que não se encaixava em nenhum padrão médico conhecido. Um homem, diagnosticado com linfoma avançado e com expectativa de vida de apenas algumas semanas, foi internado após uma visita a Jerusalém. Ele havia viajado com a família, rezado na parte ocidental da cidade antiga e, em seguida, passado pelo portão oriental. Pouco depois, desmaiou. Na manhã seguinte, novos exames foram realizados. Os resultados não mostravam mais nenhum sinal da doença, nenhuma regressão parcial, nenhuma melhora gradual, mas a ausência completa dos tumores anteriormente documentados. Relatos assim, à primeira vista, parecem casos isolados. Na medicina, existem remissões raras e difíceis de explicar, mas a história afirma que não parou por aí. Outros pacientes teriam vivido experiências semelhantes, diagnósticos
plásticos diferentes, origens diferentes, mas um elemento em comum: a permanência nas proximidades imediatas do portão oriental. Aqui é importante manter cautela. Afirmações tão extraordinárias exigiriam estudos amplos, verificáveis e publicados em revistas científicas reconhecidas. Até o momento, não existem dados confirmados publicamente que comprovem esses casos de forma inequívoca. Mesmo assim, a narrativa vai além. Ela afirma que, nesses supostos pacientes curados, foram observadas mudanças em nível genético. Regiões do DNA, antes consideradas inativas, teriam sido ativadas. Em círculos científicos, essas áreas são frequentemente chamadas de regiões não codificantes, cuja função ainda não é totalmente compreendida. A ideia de que essas regiões poderiam, de repente, produzir novas características é muitas vezes simplificada ou exagerada em relatos populares. Na realidade, a genética é um campo extremamente complexo, onde mudanças raramente acontecem de forma espontânea, e muito menos de maneira simultânea em várias pessoas. Ainda assim, algumas dessas histórias falam de alterações incomuns: menor necessidade de sono, melhora na memória, uma sensação subjetiva de maior estabilidade física. Se essas afirmações se baseiam em medições objetivas ou apenas em percepção pessoal, permanece incerto. Ao mesmo tempo, surgem relatos de outras partes do mundo que também são difíceis de classificar. Em Roma, por exemplo, um sacerdote teria notado, durante trabalhos em uma antiga igreja, que uma relíquia, restos de um mártir cristão primitivo, estava incomumente quente ao toque. Novamente, vale o mesmo princípio. Sem dados verificáveis e investigações independentes, tais afirmações não podem ser confirmadas. Histórias semelhantes teriam vindo de diversos países, sempre ligadas a locais religiosos e relíquias históricas. Em todos os casos, porém, faltam evidências científicas sólidas. Uma das partes mais chamativas dessa narrativa envolve crianças. Em vários países, segundo os relatos, crianças abaixo de certa idade teriam começado a cantar uma mesma canção, sem que ninguém lhes tivesse ensinado. A língua é descrita como muito antiga, supostamente uma forma de hebraico que não é mais falada há séculos. Esse tipo de história se espalha rapidamente, especialmente nas redes sociais. Mas, novamente, sem gravações verificáveis, análises linguísticas e confirmações independentes, permanece no campo da especulação. O que chama a atenção é como todos esses elementos começam a ser conectados entre si. Eventos em diferentes lugares, com diferentes causas possíveis, passam a ser reunidos em uma única narrativa, com um ponto central: o portão oriental em Jerusalém. E é aqui que surge um padrão conhecido. Quando muitas observações incomuns acontecem ao mesmo tempo, ou pelo menos são apresentadas dessa forma, cria-se a impressão de uma grande conexão. Mas essa impressão também pode surgir simplesmente porque as pessoas procuram ligações entre eventos. Isso não significa que todas as observações sejam falsas, mas significa que sua interpretação precisa ser analisada com cuidado. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto desta história. Porque, quando reunimos todos esses relatos, forma-se uma imagem que muitas pessoas interpretam como uma espécie de culminação, como se diferentes desenvolvimentos estivessem convergindo para um único momento. Mas é justamente aqui que é necessário dar um passo atrás e separar o que é comprovado do que permanece como interpretação. Outra parte dessa narrativa fala de observações globais que estariam ocorrendo simultaneamente. Crianças em diferentes países, disse, cantariam a mesma canção ao mesmo tempo, com a mesma melodia e o mesmo ritmo. Para muitos, isso soa como um sinal de uma conexão difícil de explicar. Mas, mais uma vez, tais afirmações precisariam ser confirmadas por estudos independentes, com gravações, comparações e análises científicas. Sem isso, continuam sendo apenas alegações. O mesmo vale para relatos sobre previsões feitas por crianças, declarações precisas
precisas sobre eventos futuros. O ser humano tende a lembrar especialmente dos acertos e a ignorar declarações vagas ou incorretas. Esse fenômeno é bem conhecido e chamado de percepção seletiva. Ao mesmo tempo, há relatos de observações técnicas, sensores que registrariam padrões incomuns, câmeras que captariam coisas invisíveis ao olho humano. Essas tecnologias são sensíveis, mas também suscetíveis a interpretações equivocadas. Condições de luz, reflexos, artefatos digitais, tudo isso pode gerar imagens que parecem misteriosas à primeira vista. Também nos dados geológicos é preciso cautela. O solo em Jerusalém e ao redor está em constante mudança há milênios, tanto por processos naturais quanto por intervenção humana. Pequenos deslocamentos, fissuras ou afundamentos não são incomuns. O fato de eles parecerem formar certos padrões pode ter causas reais, ou pode simplesmente resultar da tendência humana de enxergar padrões mesmo onde não há uma intenção por trás. E então há a questão dos documentos históricos. Frequentemente se fala de cartas antigas, arquivos secretos ou registros ocultos. Essas fontes podem ser fascinantes, mas precisam ser analisadas criticamente. Quem as escreveu? Em que contexto? Existem confirmações independentes? Sem responder a essas perguntas, não é possível tratá-las como fatos comprovados. Apesar de todas essas incertezas, o próprio Portão Oriental continua sendo um lugar de enorme significado. Sua história é real, seu papel simbólico está profundamente enraizado nas tradições religiosas. Para muitas pessoas, ele representa esperança, expectativa, a ideia de uma transformação futura, e é exatamente por isso que exerce uma atração tão forte, não apenas sobre fiéis, mas também sobre pesquisadores, visitantes e observadores do mundo inteiro. O que vemos aqui não é apenas uma coleção de histórias incomuns, é também um exemplo de como as pessoas tentam entender acontecimentos que as tocam ou inquietam, como procuram conexões, atribuem significados e buscam respostas. No fim, permanece a pergunta essencial: o que disso tudo é realidade verificável? E o que nasce do nosso desejo de encontrar padrões e conexões? O Portão Oriental continua fechado. As pedras permanecem como parte de um muro que atravessa séculos. Mas a história, as interpretações, as expectativas, as narrativas continua em constante transformação.